jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Riverboat, um jogo do Michael Kislin muito elegante que tem a temática de o desenvolvimento dos grandes barcos a vapor que navegavam aí no Mississippi no início do século XIX. No jogo, somos administradores de fazendas que vamos plantar diversas culturas e vamos mandar essas culturas pelo rio, né, utilizando os diversos barcos e tentando ganhar pontos de vitória, né. Cada jogador começa com 13 trabalhadores, 3 moedas, um mestre capitão do rio aqui e 2 agrimensores para poder organizar a sua fazenda, né. É um jogo muito simples porque ele ocorre ao longo de 4 anos, onde cada ano tem exatamente 5 fases. No melhor estilo Porto Rico, cada jogador vai escolher as cartas das fases, que são 5 fases. No jogo para 2 jogadores, um jogador vai ficar aí com 3 fases e o outro vai ficar com 2 fases, por exemplo, né? Onde cada fase você tem um benefício, né, um bônus, e você tem uma vantagem por ter escolhido aquilo ali. Obviamente que num jogo para 2 jogadores, o primeiro jogador vai pegar 3 fases e o outro pegar 2, e depois nos outros anos vai alternar isso, que vai passar sempre a moeda aí de primeiro jogador, né? E aí, no começo do jogo, a primeira fase, né, é a fase de arado. Você vai arar o campo. O primeiro jogador, ele simplesmente ganha como benefício um trabalhador. Ele pega um trabalhador e coloca no campo. A fase de arado consiste no jogador pegar essas cartinhas aqui e abrir 8 dessas cartas. Essas cartas vão ser abertas uma a uma e os jogadores vão poder arar esse campo destinado. Então essa aqui é uma carta branca dizendo que vai colocar um trabalhador aqui para arar esse tipo de campo. As fazendas são diferentes, então o jogo vai se desenvolvendo de maneiras diferentes, né? E aí vão ser abertas 8 dessas cartas, ou seja, no final dessa fase, cada jogador vai ter 8 trabalhadores arando o campo. Esse jogador aqui vai ter 9, porque ele teve o bônus aí de pegar uma carta, né, o benefício aqui da peça, né? Isso é a primeira fase do jogo, que acontece simultâneo para todo mundo, certo? Muito bem. Ainda nessa fase, a hora que virar uma dessas cartas, o jogador pode pagar uma moeda para não colocar o trabalhador naquele campo. Ele pode colocar num outro tipo de campo, porque faz parte da sua estratégia, certo? A segunda fase do jogo é a fase da plantação. Então o jogador que tem a fase de plantação ganha uma moeda, né? E agora ele é o primeiro a escolher uma dessas plantações aqui. Ele vai escolher uma plantação dessa e vai colocar debaixo de seus trabalhadores que araram o campo. Você só pode plantar onde está o campo arado, né? Então vai ficar um trabalhador em cima de cada uma desses espaços aqui. Os jogadores vão alternar nisso aqui, né? E você só pode, né, plantar alguma coisa em cima de um lugar que está arado, ou seja, onde tem trabalhador. Nessa situação aqui só tem um trabalhador, aqui só tem um trabalhador, ou seja, ele só vai poder utilizar esses campos únicos aqui, né? Então vai pegar esse aqui, por exemplo, né? E vai pegar essa abóbora aqui, por exemplo. Pronto, tá aqui. Muito bem. A terceira fase é a fase da colheita e do envio. Então você vai colher os seus produtos e enviar. Sendo que no primeiro, segundo e terceiro ano, você só pode enviar para 2 barcos, né? No terceiro, no quarto ano, aliás, você vai poder enviar para 3 barcos até. E como é que é esse envio? Você simplesmente colhe uma quantidade que você queira do mesmo produto, né, e envia para um barco correspondente. Então aqui ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. Você não é obrigado a pegar os 5, você pode pegar menos, né? Mas você está de olho nos barcos, que os barcos, além de darem pontos, eles dão bônus. Cada barco desse te dá um bônus. Pegou 5 aqui, colheu 5 e vai comprar o barco de número 5. Esse barco de número 5 você vai colocar aqui, né, encaixadinho aqui. E ele te dá como benefício a possibilidade de colocar um trabalhador aqui em Nova Orleans, que é como se fosse a Câmara de Negócios, né, um escritório de negócios. Isso aqui dá uma pontuação no final do jogo. E também te dá um agrimensor extra, que é quem vai pontuar as cartas, certo? Todos os jogadores vão fazer isso. Você pode enviar até 2 barcos. Aqui
ele não tem mais muitos produtos, então ele pode enviar, por exemplo, essa abóbora. Mandou essa abóbora, pegou um barco número 1. Nesse caso, quando o lugar está vazio, você pode pagar uma moeda para pegar um que está em cima, porque só tem um barco de cada tipo disponível. O barco não está mais disponível, você vai ter que pagar para pegar o barco que está lá em cima numa reserva, certo? A quarta fase é a fase de oportunidade. E o jogador que pegou essa plaqueta, ele ganha um ponto de vitória e ele tem direito a escolher uma dessas cartas aqui primeiro. Essas cartas são as cartas onde vai ser pontuado. E de novo, você pode pagar uma moeda e pegar nesse bolo aqui e escolher qual carta você quer. As cartas são de bônus variados. Essa aqui, por exemplo, indica que você vai marcar um ponto para cada plantação de milho que você tiver. No máximo de 15 milhos. Só que pegar a carta não significa que você vai pontuar. Pegar a carta significa que você vai colocar na sua reserva aqui e que na fase de pontuação você pode colocar um agrimensor para pontuar. E vai pontuar uma vez só. Seu agrimensor vai ficar preso ali, ponto e acabou, certo? Então cada jogador vai escolher um desse e tem um bônus aqui embutido. Aqui, por exemplo, é você andar o Homem do Rio aqui 2 espaços. Aqui você vai pegar um agrimensor. Nesse caso aqui, você vai mandar um trabalhador seu, se você quiser, para a câmara de lojista aqui e aqui pegar uma moeda, certo? A última fase, a fase número 5, é a fase de pontuação. No primeiro, segundo e terceiro ano, você pode utilizar até dois agrimensores para pontuar. No quarto ano, você pode usar 3, né? E onde que você pode pontuar? Você pode pontuar nas cartas que você pegar, né? E a pontuação é automática, acabou. Você pode pontuar nesses poços que podem ser colocados ao longo do jogo em uma plantação e vai te dar um ponto por cada plantação adjacente igual, ou no celeiro. Se você tiver um celeiro, também colocado aqui, tudo que tiver ao redor do celeiro, um ponto para cada plantação daquele tipo, né? Então você colocaria o seu agrimensor no poço ou colocaria o seu agrimensor em cima do celeiro, né? E como que você consegue pegar isso? Bom, além de ter barcos que dão esse benefício, quando você consegue um número X de cartas, de plantações aqui, você consegue ganhar esse benefício, né? No final da rodada, cada trabalhador que tiver aqui em cima vai te dar um ponto. E também, para cada agrimensor que estiver liberado aqui, também te dá um ponto, né? Isso nas fases, no primeiro, segundo e terceiro turno. No final do jogo, cada agrimensor que não tiver ocupado vai te dar 2 pontos e basicamente é isso, né? Além disso, vamos pontuar esse Mestre do Rio, ele vai andando aqui à medida que você vai desenvolvendo de acordo com a sua estratégia e aonde ele parar, marca os barcos que vão ser pontuados, né? Então você vai coletar barcos ao longo do jogo e aonde que o seu Mestre do Rio tiver, aqueles barcos vão ser pontuados. O jogador que estiver mais à frente nessa corrida vai fazer o ponto inteiro. Então, vamos supor que você tem um barco número 5, um barco número 2, um barco número 3, um barco número 4. Se o Homem do Rio estiver cobrindo esses barcos todos, vai fazer 14 pontos. Mas se tiver um outro jogador que está na sua frente, aqui ele parou no 14. Se ele estiver no 16, aí esse cara vai fazer só metade desses pontos. Ao invés de 14, vai fazer só 7 pontos, certo? Além disso, quem tiver mais trabalhadores aqui na Câmara dos Negócios, aqui em Nova Orleans, vai fazer 20 pontos. O segundo faz 10, o terceiro faz 5, o último não faz ponto nenhum, certo? Esse é o jogo, bastante simples, com várias maneiras de você pontuar, então vale a pena às vezes pegar uma moeda e pegar uma carta de melhor pontuação aqui, porque você está escolhendo como é que você vai pontuar. Às vezes você está com muito rabanete, não apareceu a carta do rabanete, então você vai atrás dela, porque deve ter essa carta do rabanete aí. Aqui, por exemplo, vale a pena você pegar muitos barcos, né? E aí você escolhe aqui 2 barcos para fazer a somatória, sendo que o máximo que você pode fazer é 14, que você só tem no máximo 2 barcos número 7, né? Então você pode aí fazer 14 pontos. Esse aqui te dá 5 pontos mais 2 andadas do Mestre dos Rios. Então são várias formas de você pontuar diferente. Cada vez que você completa uma área toda, você faz 7 pontos a mais. E quando você manda 9 produtos de um tipo, você ganha automaticamente ou um poço ou um celeiro, né? Ou ainda um agrimensor, né? Esse é o jogo, relativamente rápido, né?
porque só são esses 4 anos, essas fases fazem rápido, é uma fase que todo mundo joga junto, então não tem aquela coisa do AP, né? E a plantação aqui também, como são poucas, cada um pega o seu para se defender, num jogo para 4 jogadores fica pequeno, né? É muito simpático e conta um bocado dessa história. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre o Riverboat, né, o barco do rio, que são os famosos barcos a vapor, que no início do século XIX foram aí a mola motriz de desenvolvimento da cultura americana, né? O primeiro barco a vapor chamava-se Orleans e foi lançado em 1811, né, em Pittsburgh. E, obviamente, transportava muitas pessoas e transportava muitos produtos. O grande produto daquela região é o algodão. Aqui nesse jogo, ele reformula para colocar várias culturas, porque você tinha outras culturas que eram secundárias. O algodão era a grande cultura do momento, a economia se desenvolveu muito para isso, né? Mas você tinha outras culturas para transportar. E o rio Mississippi cruza 10 estados. A bacia do Mississippi abrange com seus afluentes 32 estados. Então você tem uma grande área navegável para você trocar produtos, comerciar de todo jeito. Isso, obviamente, até 1830, 1840, quando começam aí as ferrovias a tomarem espaço, e aí os riverboats perderam seu espaço, ficando aí apenas uma navegação, vamos dizer, turística, né? Não tem mais a mesma importância, mas principalmente no começo do século foi de fundamental importância para o comércio e desenvolvimento da cultura e da economia americana, né? Um jogo bastante simpático, muito simples. Esses rios aqui é um charme do jogo, fica uma disputa interessante para ver quem pega os melhores barcos. Cada barco tem um bônus que é interessante você pegar. O barco número 7, número 6, são barcos que são pesados. Então, o barco número 7, por exemplo, você pode pegar ou um poço, ou um celeiro, ou um agrimensor, além de possibilitar colocar até 3 trabalhadores aqui em cima. É muita coisa, né? Porque isso aqui, quem tem mais vai ganhar 20 pontos. E você tem que administrar isso muito bem, porque quando o trabalhador vai para cá, ele não volta mais, né? Os seus agrimensores, quando você coloca na carta, pontua uma vez só e acabou. Tem que saber a hora exata de pontuar o poço, pontuar uma carta, pontuar um celeiro, né? Porque você não tem uma segunda chance. E tem um número fixo de lugares para pontuar, né? Na primeiro, segundo, terceiro ano, só pontuam 2 agrimensores. No último, só pontuam 3. Se você guardou tudo para o final, só vai ter 3 para pontuar, né? Esse é o jogo. Se você gostou do jogo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde vamos falar um pouco mais aí do rio Mississippi, dos seus afluentes, da importância comercial disso aí e de algumas coisinhas a mais desse jogo aqui, um tanto quanto diferente do Michael Kisling, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!